tanto que eu amo que a gente investe nisso. Que e é o que conecta, né? Porque você vê, que uma criança, onde ela abriria uma harpa cristã para poder ouvir e ler uma música? Agora, se transformando isso num modelo de 3 palavrinhas, onde está ali, está no YouTube e ela assim, tem acesso a esse conteúdo. Se você parar para pensar, o modelo do 3 palavrinhas, quando iniciou, o 3 palavrinhas iniciou com o Samuel Mizrahi. Veio da ideia da cabeça dele e falou assim, né, e até não conversa com os sócios, que hoje são 4, Samuel, o Reinaldo, o Heleno, que é o Leno, o Fred e eu. Ele falou assim, vamos fazer um galinha pitadinha de crente? Porque só tinha, né, a Galinha Azul cantando papapá e as crianças assistindo e não tinha muita produção, até hoje não tem tanto dessa marca em si. E eu trabalho com Esmilinguido, né? Que a gente pois é, e eu trabalho com televisão, falo, faz muito sentido para mim também entrar nisso, vamos fazer isso aqui. E eu entrei no projeto e o Samu continua sendo, para mim, uma das pessoas mais brilhantes que tem, inclusive a esposa dele, a Adila, é quem dá a voz e canta no 3 palavrinhas. Então, eles são o coração e a cabeça criativa de todo esse projeto, a gente dá suporte e ajuda. Mas assim, o modelo do 3 palavrinhas, ele é o modelo do Galinha Pitadinha, que é o modelo do Missão Harpa. Memória afetiva. As músicas do 3 palavrinhas são músicas que meu pai cantava. E eu cantei na igreja, e meu filho também está cantando na igreja. Então é um formato que dá certo. A harpa cristã, claro, é mais rebuscado, a linguagem, difícil de entender, mas se a gente começar cantando desde pequenininho, as crianças vão aprender isso. Então eu falo para as pessoas, tem como a gente fazer a mesma coisa, transportar as pessoas usando formatos, modelos diferentes e, claro, sempre respeitando toda a história da igreja, ainda mais uma história centenária. Quem somos nós para dizer que está ultrapassado? Tá... Não, nós somos transitórios, né? Se o Senhor não voltar antes eu morro, a igreja vai continuar, amigão. Exato. Então eu não sou maior do que ela, eu tenho que me inserir e ajudar ela, e eu acho que eu posso participar. Por exemplo, teve uma vez que umas pessoas mais tradicionais foram na igreja, harpa cristã e tudo, mas depois entra o worship, que na igreja eu entendo que a gente tem que ter participação para todas as faixas etárias, eles se sentem representados na igreja. Então tem a harpa cristã, que a nossa igreja tem esse modelo de família. Então o avô está aqui, ele vai se identificar com alguma coisa, e o netinho dele também vai se identificar, porque na hora do louvor, de liga e fumaça e luz e tudo, ia mover, poder, é uma coisa gostosa. Mas uma pessoa veio questionar por que a gente canta worship ou louvor, e não só a harpa cristã. Aí a minha fala foi para ele, falei, pastor, a harpa cristã não é inspirada por Deus, a Bíblia é, a harpa não. Ele, ué, mas como é que você pode dizer isso? Eu falei assim, simples, alguns hinos da harpa cristã quem compôs foi minha avó. Aí, e foi. Falando nisso, tem uma pergunta Então assim, isso traz propriedade e autoridade. Um pouco para falar. Tem versões de Ruth Doris Lemos, que também fez muitas músicas para o Zé de Paula, que todo mundo conhece, né? Então, assim, eu conheço a história. Tem música de cantiga infantil, de Tirei o Pau no Gato, americana, que mudaram a letra e tá lá. Um hino da Inglaterra, um hino da Alemanha. Se você vê na Copa, tem a harpa cristã que só pegaram a melodia e só mudaram a letra. Então, assim, é inspirado por Deus o hino da Inglaterra e da Alemanha? Não, por homens. Então, a harpa cristã era o worship de antigamente. A Assembleia de Deus vem, vamos começar a se manifestar com cânticos. E era a música, os ritmos e a linguagem do dia. Assim como os louvores de hoje têm a linguagem do dia. Então a gente tem que respeitar, porque Deus é um Deus de criatividade e de coisa nova. Então, para mim, Deus não se prende só com uma manifestação musical de 112 anos atrás. Ele continua fazendo, e para mim são coisas eternas, e a gente tem que prezar muito por isso. Você quase que adivinhou aqui a pergunta do Sem Noção, pode soltar aí, que agora vai ser só para confirmar. Solta aí. Alessica. Prefere o worship ou retetê? Worship ou reteté? Reteté. Mas tranquilo. Mas já percebeu uma coisa? Tanto que eu prefiro reteté, a gente tá vivendo esse tempo de músicas worships que cantam música reteté em versão worship. Tem. Já percebeu isso? Sim. O pessoal está começando a cantar isso. Eu vi um projeto agora fantástico do Thales, só com hino de fogo, corinho de fogo. Então a gente está vivendo esse momento. Sempre reteté. Sempre. Deixa eu pegar o gancho ainda do que a gente estava falando. Você falou um negócio aqui que a gente repete muito, né? Quando você estava falando da ideia do trem-bala para Maria Fumaça, né? E tecnologia é meio, né? Ele continuava transportando pessoas, mas mudou a tecnologia. Ou seja, a tecnologia é meio para algo, não é fim. Perfeito. Né? E por que a gente ainda vê tanta resistência nas igrejas? Ou em muitas igrejas? Eu não estou agora falando só de assembleia ou de...
a igreja A, B ou C, no geral, por que a gente ainda vê tanta resistência em relação ao uso de tecnologia ou de entender ela como ferramenta para o avanço do reino? Eu acho... Tu fez a pergunta e tu respondeu, né? Ao entender que ela é um erro. É porque a gente não entende. É ignorância. Todas as pessoas vão ter medo daquilo que elas não conhecem, do desconhecido. Ou daquilo que elas não têm acesso. Por muito tempo, a igreja, principalmente a Assembleia de Deus também, que é uma igreja que tem um histórico de um nível social muito simples, como não tem acesso a dinheiro, demonizava o dinheiro. Por quê? Porque não tinha. Aí na época televisão, rádio, não tinha acesso, demonizava. Hoje está todo mundo usando, né? E a pandemia até ajudou isso. Gente que falava, a televisão é pecado. Aí pegava um vídeo de gente falando que a televisão era pecado em algum culto e daqui a pouco estamos começando mais uma live, a mesma pessoa, né? Porque assim, a Bíblia vai falar muito isso, né? A Bíblia, existem textos da Bíblia que eu acho interessante, que eles falam assim, ó, eles andam na escuridão ou em trevas. E a terra vacila. Na Bíblia, escuridão ou trevas não é necessariamente inferno ou diabo, mas é um apontamento para a ignorância. Então, quando eu desconheço algo, eu ando no escuro, eu não sei o que é. E vai falar também que Satanás é o príncipe das trevas, da escuridão. Ele é o príncipe da ignorância. Satanás, ele sempre cresce na minha ignorância, naquilo que eu não sei. A minha ignorância é o campo de atuação de Satanás. Então, a gente tem a tendência de satanizar aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente não tem acesso. O meu pai, ele sempre foi um pastor muito empreendedor. E isso é fato. O que eu vou falar aqui não é para criticar a minha denominação. Pelo contrário, eu amo a Assembleia de Deus. Mas para mostrar como ela tem amadurecido em algumas coisas. Mas o meu pai, quando ele já era pastor no Amazonas, presidente lá do campo, do ministério que chamam, começou um trabalho com rede de rádio e de televisão. Era a antiga Manchete. Adquiriu a rede Manchete lá no estado do Amazonas, a igreja, para fazer trabalhos. E começou a pedir liberação no governo para poder ter outros canais e crescer como rede, que hoje se torna a Rede Boas Novas. E ele chegou numa das convenções da igreja e falou assim, olha, eu estou aqui com o papel, com a concessão do estado tal, da capital tal, para abrir canal, só que a gente não tem meios, não tem dinheiro, não tem estrutura para isso. Eu gostaria de doar para a igreja, para que os pastores desses estados pudessem implantar. A única coisa que eu peço é, se você puder manter 2 ou 3 horas nossa de alguma programação nossa lá, porque conseguiu e vai ter que ter da cabeça de rede, vai ter que vir daqui a programação. Ele tomou, acho que nessa comissão, 2 processos disciplinares de exclusão, porque televisão é pecado e pastor e igreja não pode ser dono de televisão. Olha só. Entende? E hoje todos estão na televisão. Sim. Então é um aprendizado daquilo que a gente desconhece. É porque era uma ferramenta, de fato, usava para coisas que a igreja condenava. Só que ao invés de condenar o conteúdo, condenavam a plataforma, a ferramenta. Então esse é o problema. Se você condena um tipo de bebida, eu não posso falar que ter copo é pecado. É beber o que está dentro do copo que é pecado. Mas esse que era o problema um pouco na comunicação. Não, vamos proibir o copo, que aí não tem problema. Porque existe até disso, para mim, raízes que apontam a questões até judaicas antigas. Tinha muito isso, né? Se você não pudesse, no sábado, colocar algo em cima de uma mesa, ele falava assim, você não pode ter mesa. Para nem correr o risco de ter a mesa e um dia colocar. Sim. Então, por isso que eu falo, não é uma crítica, às vezes é um zelo exacerbado pela falta do conhecimento por algumas coisas, sabe? Ou de algum equilíbrio. Que eu acho que Deus vem quebrando e hoje a gente vive um tempo maravilhoso. Na igreja Assembleia de Deus. Existem muitas igrejas Assembleia de Deus que... E para mim, assim, o formato mais tradicional, ele é necessário, tá? Eu converso às vezes com o pessoal, não pode transicionar, porque ele tem que servir as pessoas que não querem transicionar. Elas gostam do formato, assim. Se você vai numa congregação, como nós chamamos, né? Pequeno, 40 pessoas, 30 pessoas, tu vai no culto da Assembleia de Deus, eu acho uma das coisas mais lindas, eu vejo poesia naquilo. Porque numa igreja dessa congregação tem coral de crianças, coral de varões, não é homens não, coral de irmãs, coral não sei o quê, do pandeiro. 95% das pessoas que estão naquela igreja participam ativamente da liturgia. Sim. Qual igreja que 95%? Então, não é só um ambiente de um cuidado espiritual. Cara, é um ambiente de uma valorização social, de pessoas que não são valorizadas. Ainda mais na camada onde a Assembleia de Deus é muito forte. O cara é servente de pedreiro.
Quando alguém que vai olhar para ele e falar, você é uma benção, mas vem no domingo ele tem a oportunidade, ele compra o terninho dele, ele passa 3 dias ensaiando uma música. Ah, poxa, mas cantor desafinado, mas meu amigo cantou. E cantou e o povo deu glória a Deus. Quando uma pessoa dessa sai do púlpito e senta e fala, eu cantei, dei glória a Deus, tive uma oportunidade, fui no púlpito, peguei no microfone. Uma pessoa que não tem oportunidade para falar para ninguém. Então a igreja, na questão social, de inserção de pessoas, de valorização de pessoas, também é muito boa. Numa igreja de 1.000, 2.000 pessoas, nunca teria talvez uma oportunidade de poder se expressar dessa forma. Então eu falo isso para as pessoas. Todos os formatos são necessários. Desde do pastor do ultra tradicional, tem gente que gosta de ultra tradicional. Então Deus bota aqui, não, vai fazer parte do meu corpo. E a gente precisa também no nosso corpo para botar a gente um pouquinho o pé no chão também, às vezes, sabe? Eu gosto dos contraditórios, eu acho isso interessante. E eu vejo também hoje, talvez, e algumas outras manifestações de pastores de 2ª ou 3ª geração na Assembleia de Deus que têm uma cabeça bem mais dinâmica e também empurram para uma visão mais atual no sentido de comunicar da maneira mais adequada, não da maneira certa. Não estou dizendo porque senão eu vou falar que é aquela maneira errada. Eu digo uma maneira mais adequada para a geração de hoje. A gente está Enfim, já entramos aqui, eu acho, falando do tema igreja e aprofundando, eu acho, que nesse assunto. Mas a gente tem um momento, né, que é aqui o momento X-Mission. E o que é esse momento, André? É o momento em que a gente... Bom, primeiro, quer explicar, Sidney, o que é X-Mission? Momento X-Mission. Na verdade, muitos pensam que a gente entrega tecnologia, né? O que é e-church? Tecnologia, faz aplicativo, faz site para a igreja e tal. E, na verdade, a gente tem uma missão bem clara aqui de ajudar a igreja a atrair, né, cuidar, capacitar, para que a gente possa formar discípulos, né, que possam multiplicar com o chamado ali do ID, né? E a gente faz isso através de tecnologia, de educação e de estratégia, e aí então tem a X-Mission. Então você que está assistindo aí, a gente entrega tecnologia e te entrega missões, estratégias, insights para você usar no meio digital, no não digital, usando a plataforma, usando outras plataformas. E a gente usa esse momento aqui, André, para o quê? Para atualizar então a X-Mission. Então você sabe, você é um comunicador, um cara que, né, já falou aqui tantas estratégias que você está usando, então a ideia aqui é que você possa nos ajudar a atualizar. Que dica que você dá de estratégia, principalmente você que da Assembleia de Deus e que tem uma cabeça inovadora, uma cabeça de criatividade, o que você está fazendo lá que você acha que está dando certo, principalmente até para a linha da Assembleia de Deus, algo que você representa, o que você tem inovado e que você fala, cara, indico, né? É uma dica aí para que você possa fazer na sua igreja e que tenha ajudado a atrair pessoas, tenha ajudado a cuidar melhor, a capacitar pessoas. Eu tenho uma visão que Deus me deu e tem forjado cada vez mais com conversas e com pessoas que me inspiram, um chamado para entender o seguinte: a informação, a comunicação da igreja, ela não pode se limitar às 2 horas de uma reunião uma vez por semana, geralmente domingo à noite. E a gente está correndo, principalmente nas grandes cidades e metrópoles, as pessoas, o tempo que elas têm, eu vou uma vez por semana na igreja e já é maravilhoso, não reclame disso. Já você tem 2 horas ininterruptas da atenção de alguém, use da melhor forma possível. Mas a gente não pode se prender a essas 2 horas. A gente está competindo com muita gente. A atenção dessa pessoa ela é bombardeada toda hora. E eu sempre falo para as pessoas lá, bem, se na semana tem 168 horas, e dessas 168, 2 horas alguém está na igreja, quer dizer que existem outras 166 horas que ela não está na igreja. E eu provoco os pastores, nosso líder, a perguntar o seguinte: o que nós, como igreja, estamos fazendo para alcançar essa pessoa nas 166 horas que ela não está aqui dentro da igreja? Sim. Porque se eu falo uma coisa aqui, a próxima vez que eu vou falar com essa pessoa é daqui a uma semana, ela não vai lembrar mais, não vai colocar no coração, se não tiver uma boa didática, ela nem lembra mais. Então, uma das coisas que eu, desde o início do ministério pastoral que eu tenho feito eu não posso me limitar a pregar um sermão, uma pregação, uma mensagem só no culto. Eu preciso ter desdobramentos disso durante a semana. E aí, amigo, vai da estratégia, do orçamento, da criatividade da pessoa.
Porque a gente fala, porque tem TV, porque tem rádio. A gente fala assim, meu amigo, rede social é de graça, abre um perfil, manda SMS, SMS não, né? SMS já tá antigo demais, né? Manda Torpedos. Zap. Época do torpedo. Tem o aplicativo, manda push. Então nós temos uma estratégia de comunicação na igreja, onde o que é pregado domingo tem desdobramentos durante toda a semana. Então cada dia eu vou